Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, desta vez agora a pedido, nós iremos fazer uma bela revisão de química orgânica. Acompanhe a gente que vai dar tudo certo. Só que hoje nós temos uma surpresa, nós iremos testar a sua criatividade. Você que quer ganhar uma camiseta tão bela quanto essa que eu estou vestindo, vamos fazer o seguinte: escreva, poste aí uma frase sobre o que é a química para você, o quanto você ama a química. Que no final, a melhor frase será premiada com a camiseta igual a essa. Beleza? Então, contamos com a colaboração de vocês e vamos participar, gente. Vamos ficar ligado aqui nessa revisão e pensando nessa frase bastante criativa que vocês vão ter que montar. Beleza? Aguardo a participação de cada um de vocês, tá? Mandem suas perguntas aí pelo chat, vamos interagir. Quanto mais interação vocês tiverem, maior será a produtividade dessa nossa revisão. Então, conto com vocês nessa interação. A dúvida de um também é a dúvida do outro. Quanto mais a gente conversa, quanto mais dúvidas a gente tira, mais conhecimento vocês adquirem. Então, acompanhem com a gente. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre a química orgânica. Então, vou contar uma pequena história para vocês terem ideia de como que a química orgânica ela surgiu. Tá ok? Então veja bem, a química inicialmente ela foi dividida em duas partes: a química orgânica e a química inorgânica. Professor, mas por que foi feita essa divisão? Foi feita essa divisão exatamente por um método, né, de ensino e de estudo que nós temos, é um método cartesiano, que a gente divide todo o conhecimento para poder aprofundar. E com isso foi feita essa divisão. Química inorgânica, então, estudaria todas as substâncias do reino mineral, e a química orgânica, todas as moléculas, todas as substâncias encontradas nos seres vivos. Porém, tem um pequeno detalhe. Quando houve essa criação, estava no auge a chamada teoria da força vital. Essa teoria da força vital, ela dizia o seguinte, que em laboratório seria impossível a gente criar um aminoácido, uma vitamina, uma proteína. Por quê? Porque, segundo essa teoria, essas substâncias só seriam produzidas pela força vital. É a força que te deixa vivo. Certo? Então, essa teoria prevaleceu durante um bom tempo e a química ficou dividida entre química inorgânica e química orgânica. Só que, posteriormente, um cientista chamado Wöhler, ele conseguiu sintetizar a ureia. Então, em laboratório, ele aqueceu o cianato de amônio e obteve a ureia. Aí começou o questionamento. Ora, como é que ele conseguiu obter a ureia a partir do cianato de amônio, que é uma substância encontrada no reino mineral? Pela teoria da força vital, isso seria impossível, porque para sintetizar a ureia, nós precisaríamos da força vital, algo que só existe nos seres vivos. Certo? Então, durante um bom tempo, houve esse paradoxo. Algumas pessoas resolveram seguir um caminho, seguir outro. Aí surge o conceito de química orgânica, que é um conceito moderno, elaborado por um cientista chamado Gmelin. Então Gmelin diz o seguinte: a química orgânica é a química do carbono. Então é isso que nós iremos estudar hoje. Nós iremos estudar a química orgânica, que é a química que tem como principal elemento o carbono, certo? É claro, se nós formos aqui discutir com maior profundidade, não há tanto tempo. Mas você saiba o seguinte, a origem da palavra orgânica veio lá das primeiras divisões entre química orgânica e inorgânica. Só que esse termo, ele continua. Mas o conceito de química orgânica não é mais esse. O conceito de química orgânica, que é o conceito moderno, estipulado por esse cientista chamado Gmelin, ele diz que é a química do carbono.
Agora, cuidado. Quando a gente fala química do carbono, nós não estamos nos referindo a todos os compostos do carbono. Por quê, professor? Porque o dióxido de carbono, o CO2, o monóxido de carbono, o CO, o ácido carbônico H2, CO3, são compostos que apresentam carbono, porém não são compostos orgânicos. Professor, então qual é esse limite? Qual é esse limiar? Então esse limiar é algo muito tênue, que vai depender, obviamente, das características do carbono naquela substância, as propriedades da substância como um todo. Isso nós vamos conversar um pouquinho aqui no decorrer dessa pequena revisão. Beleza? Então, vamos acompanhar da seguinte forma. Vou apagar aqui para a gente poder ter ideia. Vejamos. A base da química orgânica, ela foi estabelecida por um cientista chamado Kekulé, Auguste Kekulé. E ele colocou alguns postulados ainda no século XIX. E você deve lembrar que a principal característica é que o carbono é tetravalente. Ou seja, o carbono efetua 4 ligações químicas. Dessas 4 ligações químicas, nós vamos ter o carbono com 4 ligações simples, chamado de carbono parafínico, carbono com uma ligação dupla e 2 simples, chamado como carbono olefínico, de óleo, carbono com 2 duplas, conhecido como carbono alênico, e carbono com uma tripla e uma simples, que é o carbono acetilênico. Então vamos lá? Parafínico, olefínico, alênico, acetilênico. Uma coisa que aparece direto no Enem. Olha, lá vai começando as dicas. O ângulo dessas ligações aqui, ó. Essas ligações, é importante que a gente saiba o ângulo. No caso desse carbono com 4 ligações simples, o ângulo 109 graus e 28 minutos. Desse aqui, 120 graus. Nos 2 casos que nós colocamos aqui, o ângulo é de 180 graus. Então vamos imaginar, agora eu trouxe aqui para a gente poder visualizar direitinho, com um modelozinho aqui para a gente ter ideia. Então aqui eu tenho um átomo de carbono, que é esse átomozinho preto aqui, e cada ligação dessa aqui, 109 graus e 28 minutos. Como você pode perceber, isso aqui parece um tetraedro. E lembre-se, essa estrutura, ela é tridimensional. Isso aqui não é uma molécula planar, muito menos linear. Então, começa aí as dicas que você tem que começar associando essa geometria, que é alguma coisa importante. Olha agora. Quando eu tenho uma dupla e 2 ligações simples aqui, ó. Aqui eu tenho uma dupla, esse carbono aqui, eu tenho uma dupla, 2 ligações simples. Como você pode perceber, cada ângulo desse aqui, ó, cada ângulo desse aqui, 120 graus. E olha daí, ó, todas as moléculas estão no mesmo plano, todos os átomos da molécula no mesmo plano. Ah, professor, então, quando o carbono é do tipo olefínico, as moléculas são planares. Nesse caso aqui, sim. Tudo bem? E aqui eu tenho uma tripla e uma simples. Ok? Aqui é a ligação tripla, aqui é a ligação simples, o ângulo aqui é 180 graus, e nessa molécula ela é linear. Todos os átomos estão na mesma linha. Ok? Então, esses detalhes, eles são importantes para a gente poder perceber algumas coisas que nós iremos falar. Agora, vou mostrar para vocês aqui como é a estrutura tridimensional dessa molécula aqui, que a gente chama de butano, que é o principal componente
do gás de cozinha. Vocês estão acostumados, no quadro, em sala de aula, o seu professor escreve assim, ó. Olha lá, é o carbono, dessa forma. Porém, no quadro, nós estamos limitados a uma estrutura em 2 dimensões. E aí, para condensar, para deixar mais simples, o professor ainda escreve assim, ó. Ok? Para condensar, ainda escreve dessa forma. Certo? Porém, o que a gente tem que ter ideia é que no espaço em 3 dimensões, a estrutura que nós temos é essa, porque cada ângulo é 109 graus e 28 minutos. Então, quando você joga uma radiação eletromagnética na molécula, todos os movimentos são possíveis. Movimento de vibração, o movimento de rotação, o movimento de translação, esse movimento aqui de estiramento, que os átomos fazem isso. Tudo bem? Então, o que acontece? Toda matéria, ela interage com a luz, interage com o espectro eletromagnético. Professor, por que isso é importante? Então, vejamos. Quando você tem simplesmente radiação gama e raio-x, se eu incidir aqui radiação gama ou raio-x, as ligações químicas, elas quebram. Ok? Por isso, quando você estuda lá em radioatividade, os danos ocasionados pelas radiações. Então, aquele comprimento de onda provoca esse efeito na molécula. Tudo bem? Outra coisa importante. No ultravioleta, quando você joga luz ultravioleta, lembre-se que cada átomo desse aqui tem um núcleo e tem seus elétrons. Quando você joga radiação ultravioleta, esses elétrons absorvem energia, saltam para camadas mais externas, eles vão saltando ali. O que ocorre é exatamente as transições eletrônicas. A radiação ultravioleta, transição eletrônica. De boa? Quando você joga luz, tudo bem? No infravermelho, tá? No infravermelho, o que você vai ter é o movimento de vibração. As moléculas vibram, elas vão vibrando. A vibração das ligações acontece no infravermelho. E no micro-ondas, o que a gente tem é a rotação. Certo? Então, nós temos essas 4 principais frequências e elas interagem com a matéria de forma diferente. Isso é importante que você saiba, porque lá na frente, quando a gente for fazer uma pequena revisão sobre reações orgânicas, o produto da reação vai depender dessa frequência da luz que incide na molécula. Tudo bem? Então, se você esqueceu, volte nesse vídeo posteriormente e sigamos em frente. Aqui, se você quiser, você pode entrar lá no meu Instagram e dar uma revisada nesse tópico. Ó. Euclides, _Chacon, tudo minúsculo, e dá uma olhada nos postzinhos que tem pequenas revisões, pequenas dicas lá de química orgânica. Então, essa aula é importante e lá também vocês vão ver pequenos detalhes. Beleza? Então, o que acontece? Como você pode perceber, os átomos aqui, eles estão ligados. O carbono está ligado no outro. Esse processo da capacidade do carbono a ligar a outro carbono, como nós temos nessa molécula, como eu tenho nessa molécula de etino, como nós vamos ter nessa outra molécula aqui de ligações duplas. Tudo bem? Esse processo, a capacidade de um átomo de carbono ligar a outro, nós chamamos isso de concatenação. Ah, então o carbono é capaz de concatenar-se. Professor, o que significa a palavra concatenação? Suas ideias estão concatenadas. O que significa isso? Significa que elas estão ligadas, elas estão desenvolvidas, dando uma fluidez no seu pensamento e aqui no caso uma fluidez na estrutura de uma determinada molécula. Certo?
Professor, por que nós estamos falando isso? Porque a classificação das cadeias é muito importante. Então, vamos lembrar, quando você tem uma cadeia carbônica, ok? Essa cadeia carbônica, com relação às ligações duplas e simples, ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada, todas as ligações entre carbonos são simples. Insaturada, existem ligações duplas ou triplas entre carbonos. Uma outra cadeia, ela poderá ser normal ou ramificada, certo? Professor, o que seria uma cadeia normal e uma cadeia ramificada? Uma cadeia normal, ela tem apenas duas extremidades. Só tem um carbono no início e o outro carbono no final. E uma cadeia ramificada tem mais de 3 extremidades. Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica normal. Você tem esse carbono no início, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, aqui é o início, aqui é o final, ou vice-versa. Então, a cadeia normal, só tem 2 extremidades. Agora, só vou fazer uma mágicazinha aqui, ó. Vou tirar isso daqui e só vou trocar de posição. Não fiz mais nada, só troquei de posição aqui, ó. Essa cadeia passou a ser uma cadeia ramificada. Você pode ver que eu tenho essa extremidade, eu tenho essa e tenho essa aqui. Certo? Então a cadeia passou a ser ramificada. Professor, qual é a diferença? Então vamos ver aqui comigo. A primeira substância que eu mostrei, como que era? CH3, CH2, CH2, CH3. E essa que eu estou segurando agora aqui na minha mão? Essa que eu estou segurando é CH3, CH, CH3, CH3. Olha aí. Aí a cadeia aqui tem essa extremidade, essa e essa. Olha aí. Ó. E aqui não, só tem o início e o final. Tudo bem? Então, essa percepção, ela é importante. Daqui a pouco a gente faz o link disso aqui com isomeria, que é outro tópico que é importante para nós. E por último, uma cadeia poderá ser homogênea ou heterogênea. Professor, o que seria uma cadeia homogênea ou heterogênea? Vou colocar um exemplo então aqui para vocês. Voltar como era. Vamos voltar como estava. Vamos só brincando aqui, mexendo, que aí a gente vai aprendendo de forma visual. Então eu tenho essa estrutura, cadeia normal. Suponha que eu pegue um átomozinho vermelho aqui, que eu vou dizer um átomo de oxigênio. Quando eu boto aqui, ó, aqui eu tenho uma cadeia chamada cadeia, uma cadeia homogênea, porque o oxigênio não está entre carbonos. Agora, se eu colocar ele entre carbonos aqui, ó, só vou colocar ele entre 2 carbonos. Qualquer lugar que eu coloque, desde que ele esteja entre 2 carbonos. Onde está? Aqui faltou um plugzinho aqui para você visualizar melhor. Aqui, ó. A cadeia passou a ser heterogênea, porque eu tenho um átomo diferente do carbono entre 2. Certo? Então, cuidado com isso, para você não confundir. Uma outra coisa importante. Essas moléculas que só têm ligações simples entre carbonos, elas não absorvem luz no visível. Portanto, elas são incolores. As substâncias coloridas, gente, na maioria das vezes, os grupos que nós chamamos de grupos cromóforos, aqueles que dão luz, que absorvem no comprimento visível, geralmente são cadeias que nós chamamos de sistema, vamos apagar aqui, em que as ligações duplas e simples estão alternadas, ou seja, sistema conjugado. Isso aqui cai direto no Enem, olha só. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples,
e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é importante porque essas moléculas que apresentam esse sistema, dito sistema conjugado, absorve luz no visível. Então, geralmente são cromóforos, tá certo? Que vão dar coloração ou até mesmo absorver dentro do ultravioleta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos recordar a nossa conversa lá no início. Vamos testar hoje a sua criatividade e se você quiser ganhar uma camiseta igual a essa, poste uma frase com o quanto você gosta da química, o quanto que você ama a química. Quanto mais criativo, maior a probabilidade de você ganhar, certo? Então, a melhor frase, a melhor demonstração de carinho pela química vai ser presenteado com a camiseta igual a essa. Conto com a sua participação. Beleza? Tudo bem? Então, sigamos dentro dessa estrutura. Essa classificação de cadeia é importante se você for resolver provas anteriores, sempre na descrição da questão vai ter todas as informações que você precisa para resolver a questão. Certo? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, uma questão que já apareceu no Enem. Os protetores solares são substâncias que apresentam cadeia aromática ligadas a grupos que apresentam cadeia, beleza? Cadeia aberta com sistema conjugado, com dupla O, ou seja, ligação dupla com oxigênio, na extremidade da cadeia. Ele vai dar todas as informações no texto. E lá embaixo ele vai dizer, dentre as possibilidades, qual seria um princípio ativo para o protetor solar. E ele vai te dar 5 opções. Aí o que você precisa saber? Você tem que ser capaz de ler o texto, saber o que é uma cadeia aromática, saber o que é um sistema conjugado, saber o que é uma ramificação, conseguir identificar uma dupla O, certo? E aí você marca a alternativa. Professor, mas o que ele está cobrando? Ele está cobrando simplesmente a conversão de uma linguagem escrita para uma linguagem científica. Por quê? Porque a química, ela apresenta uma linguagem própria, assim como a matemática, assim como a música. A química também, ela tem essa linguagem própria, que é a linguagem de símbolos, de estrutura, e isso é cobrado no Enem. Então você fique muito atento a esse detalhe, para que você consiga resolver essas questões apenas fazendo uma leitura detalhada, com calma e com consciência. Nada de correr para fazer a prova e posteriormente se deparar com situações ou de pular 2, 3 palavras e marcar a alternativa incorreta. Tá? Então, muita atenção na hora de fazer. Essas questões apresentam um nível de proficiência muito baixo e, como vocês já sabem, não podem errar questões fáceis no Enem. Tudo bem? Então, o que nós vamos comentar agora sobre isso? Atenção, cuidado na leitura. Outro tópico muito importante no Enem, certo? Que as questões sempre aparecem, é a questão sobre identificação de funções. Beleza? Identificação de funções. Primeiro eu vou contar uma historinha para vocês, daqui a pouco a gente fala sobre as principais funções que nós temos. Qual é a ideia de identificação de funções? Analise o seguinte, nós temos bilhares de moléculas e não vivemos o tempo suficiente para a gente estudar substância por substância, uma por uma, certo? O homem não vive essa quantidade de tempo. Então, o que se faz? Nós separamos as substâncias de acordo com as suas propriedades químicas. Então, 2 substâncias
que apresentam propriedades químicas semelhantes, nós iremos dizer que elas têm a mesma função. Lá em química inorgânica é a mesma coisa. Lá em química inorgânica, vamos recordar, você tem substâncias que são ácidos, substâncias que são bases, substâncias que são óxidos, substâncias que são sais, substâncias que são hidretos. Beleza? Então, nós temos algumas funções inorgânicas. E as funções orgânicas? É a mesma coisa. Só que, na verdade, como existem muito mais moléculas orgânicas do que moléculas inorgânicas, o quantitativo de funções orgânicas é maior. Tá? Então, você já tem ideia de como que surgiu esse tópico. É sempre bom você voltar atrás para você entender como que isso surgiu. Isso não surgiu do nada. Alguém pensou nisso. Tá? E como é que pensou? Exatamente com essa ideia de você identificar substâncias que são quimicamente semelhantes. Será que nós temos alguma dúvida aí no chat? Vamos ver se tem alguma participação. Gente, vamos participar. Beleza? Aqui nós temos algumas palavras. Maria, boa tarde. Boa tarde, Maria. Emi, ótima aula, estou amando. Eu também estou amando a participação de vocês. Jonathan, eu amo a química. Bonita aí a sua declaração, né? Aqui, Wilker, essa camiseta veste bem. Quem ama a química, que acontece ao escutar. Olha só, bacana. Gente, vamos participar. As dúvidas aí, gente, vamos colocar essas dúvidas para a gente interagir ainda mais. E, ó, mais participação. Quem quiser ganhar a camiseta, vamos lá, vamos melhorar essa criatividade aí e vamos, ó, participar, porque não é todo dia que você vai ganhar uma camiseta igual a essa. Tudo bem? Então, quais são essas principais funções orgânicas aqui que estão presentes no Enem? Então, primeira função, gente, importantíssima, é a função hidrocarboneto. Então, função hidrocarboneto. Professor, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são todas as substâncias que apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Se eu tiver um átomo de oxigênio, se eu tiver um átomo de nitrogênio, não é mais hidrocarboneto. Hidrocarboneto tem que conter apenas carbono e hidrogênio. Beleza? Essa é a função mais numerosa, que existe um maior quantitativo de moléculas. Professor, qual é a principal fonte de hidrocarboneto? Importante pergunta. Petróleo. Certo? O petróleo é uma mistura complexa de muitas moléculas. Porém, as moléculas que se encontram em maior quantidade são os hidrocarbonetos. Quando a gente faz o processo de separação, retirar do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, nós estamos fazendo uma destilação fracionada do petróleo. Então essas frações, por exemplo, o gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo. É uma fração do petróleo, ou seja, existem moléculas com um carbono, existem moléculas com 2 carbonos, com 3 carbonos e com 4 carbonos. Está aqui, ó. C1 até C4. GLP. Não confunda GLP com GNV. Certo? GNV é chamado de gás natural veicular, certo? Que também é um combustível fóssil, que é, na verdade, o metano, CH4. Tá? Vai uma curiosidade importante aqui sobre o GLP, que é o gás de cozinha. Então, lembrando,
O gás de cozinha, ele não possui cheiro, tá? Professor, mas lá em casa tem um vazamento de gás, a gente sente o cheiro. Gente, você sente o cheiro de uma substância chamada mercaptana, que é conhecida com o nome de desnaturante. É misturado ao gás por uma questão de segurança, para você identificar o cheiro. O vazamento de gás é identificado pelo cheiro. Certo? Por quê? Se não tivesse esse desnaturante, a sua casa teria um vazamento de gás e você não perceberia. Você iria riscar um fósforo e ia pegar fogo na casa. Entendeu? Então alguém pensou nisso e acrescentou no gás de cozinha um desnaturante, conhecido como uma mercaptana. Beleza? Isso é uma dica, uma curiosidade importante, porque faz parte aí desse contexto, né? Então vamos lá. Vimos a função hidrocarboneto, teremos outras funções também, como eu posso colocar aqui para vocês, ó, a função álcool. Geralmente as pessoas confundem. Professor, álcool é só o álcool combustível? É só o álcool utilizado em bebidas alcoólicas? Não, gente. Álcool é uma função. É um grupo de substâncias que tem a mesma característica. Professor, mas qual é essa característica? É apresentar uma hidroxila, que é um grupo OH, em um carbono que só tem ligações simples. Tá ok? Então nós temos aqui, ó, olha só, esse álcool de bebidas alcoólicas é esse, ó, conhecido com o nome de etanol. Ó. Tem a hidroxila ligada a um carbono que só tem ligações simples. Certo? Mas eu tenho outras substâncias também, que são álcoois. Como eu posso pegar esse álcool aqui, ó, que é conhecido como álcool benzílico. Professor, por quê? Porque eu tenho a hidroxila ligado a esse carbono que só tem ligações simples. Tá vendo? Então depende da onde a hidroxila está ligada. Isso aqui é um álcool, isso aqui também é um álcool. Então faz parte, ambos fazem parte da mesma função, porque essa propriedade química, ela é semelhante. Tá ok? Então, isso aqui, você fique ligado. Outra função importante para nós aqui, que sempre aparece no Enem. Vamos lembrar, ó, existem mais de 20 funções, gente. Nós, obviamente que nós não temos tempo aqui de citar todas. Eu estou citando aquelas que mais aparecem. Então eu tenho aqui, ó, a função cetona. Ah, professor, o que é uma cetona? Cetona é quando eu tenho um C dupla O, mas esse C dupla O é chamado de carbonila. Deixa eu só condensar aqui para você não confundir. Ó. É um C dupla O, uma carbonila entre dois carbonos. Tá vendo? Entre dois carbonos. Professor, e a acetona, o solvente de esmalte? A acetona é um tipo de cetona. É essa aqui, ó, o solvente de esmalte é a acetona, que também é conhecida oficialmente com o nome de propanona. Eu tenho outra cetona, que é essa aqui, que é benzofenona. Aqui, ó, C dupla O entre dois carbonos aqui, ó, benzofenona. Que isso aqui, na verdade, é a base, é o princípio ativo, como eu disse lá anteriormente, tá? Como o sistema aqui é um sistema conjugado, que absorve luz no ultravioleta, é a partir dessa substância que são criados alguns princípios ativos para a produção dos protetores solares. Certo? Então, nós temos essa função. Temos aqui a função ácido carboxílico, que também é importante, ácido
carboxílico. Aqui, ó. Ácido carboxílico. Professor, o que é um ácido carboxílico? É o que tem uma carboxila. O que é uma carboxila? É um C dupla O e o OH. É isso aqui que nós temos. Ó. Isso é uma carboxila. Substâncias que apresentam isso são ácidos carboxílicos. O principal ácido carboxílico é esse aqui, que é o ácido etanóico, nome UPAC. O nome comercial é chamado de ácido acético, tudo bem? E é o principal componente do vinagre. Então, o vinagre é uma solução aquosa, tem outras moléculas lá dentro, além de água e essa substância, só que no caso do vinagre, ele contém em torno de 5 a 8% desse ácido acético. E quando um ácido carboxílico tem uma cadeia carbônica longa, então vamos pensar aqui comigo, ó. Tem uma cadeia carbônica longa, bem grande. E aqui na ponta tem ácido carboxílico, olha lá. Isso aqui é chamado de ácido graxo. Ácido graxo, que a gente estuda muito lá em biologia. Professor, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Lembrando que os ácidos graxos encontrados na natureza sempre apresentam número par de carbono. Professor, eu posso ter um ácido graxo com número ímpar? Pode, mas ele não é natural, certo? Na natureza, certo? Nos seres vivos como um todo, esses ácidos graxos sempre têm quantidade par de carbono. Professor, por que isso acontece? É porque o nosso organismo produz ácidos graxos, ou outros seres vivos produzem ácidos graxos, condensando as moléculas de ácido acético, que são sempre moléculas de 2 em 2 carbonos. Elas vão juntando sempre de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Então só tem condição de ter número par de carbono. Não tem condição de ter número ímpar. Certo? A não ser que você consiga sintetizar um ácido graxo num laboratório, que não tem problema nenhum. Mas na natureza você só vai encontrar com o número par. Tudo bem? Exatamente em função do metabolismo celular que tanto nós temos, como também alguns vegetais que produzem ácidos graxos, outros animais que também fazem esse mesmo tipo de metabolismo. Ok? Aqui, a última função que é importante que a gente revise é a chamada função amina. Função amina. Professor, o que é uma amina? Amina são as substâncias orgânicas derivadas da amônia. Como assim, professor? A amônia é NH3. Ah, então o que nós temos? Nós temos o N, H, H e H. Aqui nós vamos sempre ter um par de elétrons não ligantes, então essa estrutura vai ter uma estrutura piramidal. É como se nós tivéssemos uma pirâmide aqui, porque esse par de elétrons repele os demais. Tá? Então nós temos uma estrutura como essa. Então o que é uma amina? É quando a gente substitui um desses hidrogênios por um carbono. Então aqui eu vou chamar de R, que é um chamado radical. Esse R pode ser um carbono, 2, 3, 4, 5, quantos forem, não importa. R é um radical. Se tiver um radical ligado ao nitrogênio, amônia primária. Se eu tiver 2 radicais ligados ao nitrogênio, amônia secundária. Se eu tiver 3 radicais ligados ao nitrogênio, amina terciária. Esses R's podem ser iguais ou diferentes. Aí agora, para a gente encerrar esse tópico e dar continuidade a outro tópico importante,
Vamos supor que eu tenha essa substância aqui, gente, ó. Eu tenho essa substância aqui. Pronto, eu tenho essa substância aqui. Professor, quais são as funções que nós temos aqui nessa substância? Olha que interessante. Isso aqui é uma amina, não é isso? Porque é derivado da amônia, NH3, aqui perdeu um H e esse carbono se ligou. E aqui eu tenho um ácido carboxílico. Então, isso é uma amina e ácido carboxílico. Vamos falar rápido. Amina, ácido carboxílico, amina, ácido. Ah, então isso aqui é um aminoácido que a gente estuda lá na biologia. Tá vendo? A biologia também é química. Então, o que é que nós temos? O que é um aminoácido? É quando eu tenho uma amina e um ácido carboxílico, ambos ligados ao mesmo carbono, que nós chamamos isso aqui de carbono alfa. Então, o que é um aminoácido? É quando eu tenho amina e ácido carboxílico, ambos ligados ao mesmo carbono. O que vai acontecer, gente? Aminoácido, 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 vários aminoácidos vão condensar, vão fazer ligações químicas e vão dar origem a uma proteína. Tá? Então, esse aqui é um aminoácido e esses aminoácidos se ligam e vão dar origem à proteína. Daqui a pouco tem outra curiosidade sobre isso que é importante e aparece muito no Enem. Gente, então, mais uma vez, vamos testar a sua criatividade. Vamos ganhar essa camiseta. Vamos ver se temos alguma dúvida aqui. Alguma interação aí no Zap. Vamos, gente, vamos participar. Por enquanto, não há ainda, não recebi mais nada aqui. Sigamos então. Beleza? Vamos seguir, porque aí a gente avança mais. Tá ok? Vamos então ao nosso próximo tópico aqui, que vamos comentar com vocês, que é o que nós chamamos de isomeria. E aí, vocês já têm ideia do que é isomeria. Professor, mas por que? Nunca nem ouvi falar. Eu já comentei sobre isomeria agora mesmo com vocês. Porém, só não usei o termo. O que significa a palavra isomeria? Iso significa igual. Meria vem de meros, que significa partes. Então, o que é isomeria? São moléculas que apresentam partes iguais. Professor, como assim? Se eu disser para você C4H10, que eu escrevi agora há pouco, existem duas possibilidades de nós escrevermos moléculas que contêm essa fórmula molecular. Eu posso ter essa aqui, C4H10. Olha lá, pode contar aqui comigo. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 10. E aqui? Olha essa também. Olha lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 3, 6, 9, 10. Ambas apresentam fórmula C4H10. Mas você pode perceber que estruturalmente elas são diferentes. Então, na química orgânica, eu não posso falar apenas C4H10. Porque se eu disser C4H10, você não sabe se eu estou falando da molécula de cima
ou da molécula de baixo. Então, professor, mas você já tinha falado isso antes? Olha aqui, ó, C4H10, desse jeito aqui. Ó. Agora só vou mudar a posição, ó, como eu fiz agora há pouco. Só vou mudar. Ó, C4H10, também aqui. Ó. Entenderam? Então os dois aqui, ó, são isômeros. Não mudou absolutamente no quantitativo de átomos nada. Professor, o que está mudando aqui? Então vamos lá. O que muda? Essa cadeia carbônica, ela é uma cadeia carbônica normal. Essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia ramificada. Ah, cadeia normal, cadeia ramificada. O que é diferente? A cadeia. Opa, então se é a cadeia que é diferente, eles são isômeros de cadeia. É só você perceber qual é a diferença de uma molécula para a outra. É a cadeia carbônica? Então são isômeros de cadeia. Vamos a outro exemplo? Vamos supor agora que eu tenha essas duas moléculas aqui. Eu tenho agora, vamos supor, C4H8. Professor, C4H8 também existem duas possibilidades. Eu posso escrever essa aqui, ó. Existem até mais possibilidades nesse caso. Mas vamos nos concentrar a essas duas possibilidades aqui. Olha lá. Pronto. C4H8 no de cima, C4H8 no de baixo. Aí você vê, professor, qual a diferença entre os dois? Aqui, ó. Olha aonde está essa dupla. Olha onde está essa dupla. O que está mudando aqui? A posição da ligação dupla. O que muda? A posição da ligação dupla. Então são isômeros de posição. Você pode ver que a cadeia é a mesma. Aberta, aberta. Normal, normal. Insaturada, insaturada. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, homogênea, homogênea. Então, a classificação da cadeia não muda. O que está mudando aqui? O que está mudando é a posição. Nesse caso aqui, a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Aqui nós temos a dupla entre os carbonos 3 e 4. Tá? Então, importante que você saiba isso, guarde para você perceber que isomeria é como se nós tivéssemos duas substâncias com a mesma fórmula molecular, porém que estruturalmente, dentro da distribuição espacial, elas são diferentes. Olha esse caso aqui comigo. Se eu tiver que escrever C2H6O, eu posso ter essa molécula aqui, que é um álcool, certo? Ou essa molécula aqui, ó, é bom que a gente já estuda uma outra função. Toda vez que eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, nós chamamos de função éter. Isso aqui é um éter. Professor, isso aqui, professor. Opa, isso aqui é um álcool. Então aqui eu tenho um álcool e um éter. Um éter e um álcool. O que eles são diferentes? As funções. Então eles são isômeros de função. Agora, uma coisa que sempre aparece no Enem, que as pessoas só conseguem enxergar quando estudam com esse modelinho que eu trouxe aqui para vocês. Gente, muito importante isso. Olha o que eu estou segurando aqui nas minhas mãos. Deixar isso aqui. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Você acha que essas duas moléculas que eu estou segurando são iguais, né? O átomo de carbono, o átomo de carbono. Bolinha marrom, bolinha azul, amarela, vermelha. Então, quando você olha de forma grosseira, de forma rápida, você acredita que essas duas moléculas são iguais. Mas acredite,
Não são. Isso vai muito, aparece muito no Enem. Essa é uma dica, gente, de um conteúdo que é muito recorrente e a gente tem que ficar ligadíssimo aí. Ó, enquanto isso, vamos participar. Eu quero que vocês sejam criativos, enviem uma mensagem aí, uma frase, dedicando aí, falando sobre o seu amor pela química, para ganhar uma camiseta igual a essa. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa conferência e informar quem ganhou esse prêmio de hoje. Beleza? Então vamos voltar aqui. Ó. Aqui nós temos o que acontece nesse caso. Eu tenho um átomo de carbono e o átomo de carbono tem que ter 4 ligantes. Eu vou chamar aqui, ó, R1, R2, R3 e R4. E todos esses ligantes são diferentes. Ó. R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Então vamos lá? Aqui, ó. Esse carbono aqui e os 4 ligantes diferentes. Amarelo, vermelho, azul, marrom. O carbono aqui e os 4 ligantes diferentes. Amarelo, vermelho, azul e marrom. Professor, são iguais? Não, gente, não são iguais. Olha só aqui. Ó. Eu vou pegar como base o amarelo e o marrom para cima. O amarelo e o marrom para cima. Olha lá. Ó. Você está vendo que o vermelho e o azul dão em posições contrárias. Ó. Ah, professor, ó, vou pegar então o azul e botar o vermelho para cima. Vou pegar o azul e botar o vermelho para cima. Ó, o amarelo e o marrom ficam em posições contrárias. Esse processo aqui, essa propriedade, é chamada de enantiomorfos. Professor, enantiomorfos? Sim. Suponha que eu tenho um espelho aqui no meio. Ó, espelho. Se eu encostar essa molécula no espelho, eu vou enxergar essa imagem. Uma é a imagem da outra no espelho. As duas são moléculas diferentes. Essa mesma propriedade é a propriedade que nós temos nas mãos. As suas mãos são iguais? Não. Se elas fossem iguais, eu poderia cortar minhas as duas mãos e trocar essas mãos de posição. Olha onde é que ficaria o meu polegar aqui. Agora, uma é a imagem da outra no espelho. Se eu coloco minha mão aqui, eu enxergo essa. Mas elas não podem se sobrepor. Beleza? Então, nesse caso, uma dessas moléculas é uma molécula que a gente chama de destrógena e outra de levógena. Uma é capaz de desviar o plano da luz polarizada para a direita e a outra para a esquerda. Beleza? Gente, vamos ver aqui se nós temos alguma dúvida. Vamos interagir aqui um pouquinho. Tá? Agora o seguinte, qual exemplo de questão interdisciplinar que pode cair sobre aminoácido? Luara, excelente pergunta. Acho que você está lendo os meus pensamentos. O que acontece, Luara? Olha só. Os aminoácidos, com exceção da glicina, ó, glicina. Então vamos lembrar o que é aminoácido? Aqui eu tenho RHH, NH2, isso aqui. Essa é a glicina. Opa, ácido carboxílico aqui, ó. Ácido carboxílico aqui. Então a glicina, aqui é hidrogênio e aqui é hidrogênio. Então não tem carbono assimétrico. Agora, os demais aminoácidos, aqui você tem um carbono assimétrico, tá vendo? Ó? Os demais aqui tem carbono assimétrico. Certo, Lara? Professor, então todos os aminoácidos têm carbono assimétrico? Tem, com exceção da glicina. E aí, professor? E daí que todos os aminoácidos, existem os aminoácidos destrógenos, aqueles capazes de desviar a luz, o plano da luz polarizada para a direita, e aqueles que são capazes de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Então existem os dois. Professor, então as proteínas são sintetizadas
são sintetizadas a partir dos dois? Não. A gente, os seres vivos, só conseguem absorver os aminoácidos levógeros. Professor, por quê? Gente, isso é um problema que a ciência até então não conseguiu resolver. O que se acredita é que lá no primeiro processo de coacervação, lá na origem da vida, havia a possibilidade dos aminoácidos se unirem, sendo destrógenos ou sendo levógenos. E aí produziu-se a partir do levógeno. Então a vida se desenvolveu dentro desse contexto. Outra coisa importante, muitos medicamentos, eles vão ter também a questão do destrógeno e do levógeno. E aí o destrógeno produz um efeito e o levógeno produz outro. Que muitas vezes esse outro efeito é um efeito indesejável, é um efeito colateral. Tá certo? Então, é importante que a gente saiba que essas duas substâncias, do ponto de vista químico, elas são diferentes, apesar de terem as mesmas propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, as propriedades específicas, elas são as mesmas. Ok? Mas, dentro do comportamento químico, elas são diferentes. Beleza? Vamos ver se nós temos aqui outra pergunta. Entendeu, Luara? Se você não entendeu, diga aí que a gente detalhe um pouquinho mais. Também queria saber alguma questão que pode trabalhar alguma nomenclatura que seja exceção. Bem, Diego, a ideia é o seguinte: exceções não é bem a pegada do Enem. Então, não se preocupe em estudar essas exceções, porque não é nem só na química orgânica, não. Nos componentes, de forma geral, nas questões de química, de física, de biologia, eu não apostaria nessas exceções, porque não é o objetivo do Enem obter um conteúdo ou um conhecimento seu tão específico da exceção ou da exceção da exceção. Não é esse o objetivo. Esse objetivo, ele fica para os vestibulares que são mais específicos, de universidades específicas. Agora, o Enem não vai por esse caminho, não, que é uma perda de tempo, beleza? Se você souber os conceitos de nomenclatura, conhecendo quais são os prefixos, e nem precisa de muito, não, são 8 carbonos no máximo. Se você souber os princípios básicos que regem a nomenclatura dos compostos orgânicos, já é mais do que suficiente para você encarar e resolver bem essas questões. Beleza? Vamos ver se nós temos mais alguma interação. Não há. A Lívia aí manda um oi. Oi, Lívia, tudo bem? Estamos aguardando sua dúvida. Beleza? Gente, então, esse conceito aqui de isomeria óptica é um conceito bastante importante e interessante. Outra coisa que pode aparecer também, deixa eu inclinar aqui para pegar o modelo novamente. Então nós vamos ter agora esse modelinho aqui que está nas minhas mãos. Eu tenho aqui, ó, ligação dupla. E eu tenho essa molécula e tenho essa molécula. Aqui você já percebe com nitidez o porquê que elas são diferentes, né? Então vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma dupla. Aqui eu vou chamar R1, R2, porque se o carbono já está fazendo duas ligações, faltam mais duas. Aqui R3 e aqui R4. Então aqui eu tenho uma ligação dupla entre dois carbonos. E os ligantes do mesmo carbono são diferentes. Agora não são os 4 que são diferentes, não. Ó. R1 é diferente de R2, R1 diferente de R2 e
R3 diferente de R4. Beleza? R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Então a gente pode perceber aqui, ó, ligação dupla, branco-verde, verde-branco, verde-branco, verde-branco. Então aqui você percebe que se eu traçar, nesse caso aqui, ó, vamos pegar esse caso aqui primeiro, está mais simples. Se eu traçar um plano aqui, ó, os dois verdes ficam para cima, os dois brancos para baixo. Então a gente chama isso de isômero cis. Os ligantes estão cis-postos, ou seja, do mesmo lado do plano. Aqui, se eu traçar um plano nessa posição aqui, eu tenho os verdes em planos opostos e os brancos em planos opostos, chamado de trans. Beleza? Então eu tenho, ó, cis e trans, certo? Então perceba aqui a diferença, porque isso é outro tipo de isomeria, tá? Então não esqueça da isomeria óptica, e essa aqui é chamada de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Gente, agradeço aí a participação de todos vocês e vamos agora anunciar o vencedor. Gente, vamos ver quem será o vencedor, quem será a pessoa mais criativa que participou. 1, 2, vamos lá? Wilker, é você que vai ganhar. A camiseta é sua. Então, aguarde, porque você vai receber essa bela camiseta aqui e espero que você fique muito mais bonito do que eu. Beleza? Gente, então vamos aqui avançar aqui um pouquinho mais, tá? Gostei bastante aí da participação de vocês. Luara, entendeu a dúvida? Tá tudo certinho. Precisa de ajustar mais algum detalhe, certo? E outra coisa importante, gente, quando esse material for para o YouTube, vai ter uma lista de exercícios com esses principais tópicos lá. Então, acesse, dê uma olhada nas questões e não esqueça de entrar lá no meu Instagram para ver aquelas dicasinhas que eu dei, tá? São coisas importantes, são moléculas orgânicas que são interessantes para você ver. Euclides_Chacon. Confira lá, veja se você gostou, espero ajudar vocês aí, que vai dar tudo certo. Então, vamos ao seguinte, vamos seguir aqui em frente, esse é outro detalhe importante. Tá, então vamos seguir para a gente ter ideia aqui de uma coisa que as pessoas geralmente confundem. Professor, e quais são as questões de química orgânica que podem fazer a Terra tremer? Primeiro, o seguinte, já tem um modelo, que é uma das habilidades que são cobradas no Enem, que é a resolução de situação-problema. E essa resolução de situação-problema sempre são questões que envolvem reações orgânicas. Professor, mas como assim? Eles vão te dar uma determinada situação e você, a partir daquela situação dada, você vai resolver um problema, uma situação-problema, externa, usando o mesmo raciocínio que foi dado. Beleza? Professor, como assim? Então, vamos pensar aqui comigo. Vou colocar um exemplo aqui e você vai entender. Ele coloca um texto e cita, por exemplo, a importância da reação de Wurtz, tá? A síntese de Wurtz. Aí ele coloca esse exemplo aqui para você. Aqui um átomo de cloro, duas moléculas dessa aqui. Aí ele coloca o catalisador e dá o exemplo dessa forma. Pronto.
2. Pronto. Coloca dessa maneira aqui. Ele te dá essa situação. E aí, dentro de um determinado contexto, ele vai dizer o seguinte: e se essa substância aqui e essa substância aqui, o que, que vai acontecer? Vamos supor isso aqui. Ó. E essa substância, dentro dessa situação, vamos supor que eu substitua essa substância por essa aqui. Ó. Pronto. Se eu substituir essa substância por essa, qual seria o produto? E aí? Já pensou? Olhe esse exemplo que eu estou dando e você simplesmente aplica esse conceito aqui. 5 segundos, enquanto isso eu vejo se existe alguma dúvida aqui. Certo? Gente, para quem está chegando aí, essa live é sobre química orgânica. Nós estamos tirando aí muitas dúvidas aí de vocês, tá certo? E Yuri, boa noite, tranquilo. Vamos tentar resolver essa situação, problema aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, gente, ó, acho que tem uma boa notícia para vocês aí. Estão me dizendo que haverá uma outra camiseta. Então, ó, vamos aí ser criativo. Quem está chegando agora, envie para nós essas informações, aquela sua frase criativa, o quanto você gosta da química, o quanto a química está no seu coração. Vamos presentear mais uma pessoa, tá? Então tá acabando, vamos botar essa criatividade para funcionar e vamos ver quem vai ganhar essa nova camiseta. Beleza? Estamos aguardando aí a participação de vocês. Então vamos voltar aqui. Aí você diz o seguinte: professor, mas lá na minha escola, esse Wurtz, essa reação de Wurtz, o professor nem comentou. Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, ele nem comentou e nem vai comentar. Sabe por quê? Existem milhares de reações orgânicas. E aqui no Enem, ele não cobra mecanismo de reação, se você está querendo saber se essa reação é SN1, SN2, se é uma reação radicalar, nada disso interessa aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber se você consegue associar, criar um modelo mental do que aconteceu aqui nessa reação se eu substituir esse reagente por esse. Então perceba, como é que você analisaria aqui? Ó, eu tenho 2 moléculas dessa, então eu tenho 2 pedaços desse. E tenho 2 átomos de cloro. Por que, professor, eu tenho 2 pedaços? Ó, porque tem 2 aqui. O que aconteceu? Essa molécula quebrou no meio, não tenho 2 pedaços desse? Então, um está aqui, o outro está aqui. E os 2 cloros ligaram aos 2 NAs. Ah, professor, então o que aconteceu? A cadeia carbônica, ela duplicou, gente. Duplicou. E eu não quero nem saber o mecanismo dessa reação, porque o objetivo do Enem não é esse. Professor, então se eu substituir essa substância por essa, o que nós teríamos? Opa, o que você teria? Então, vamos apagar aqui. Na prática, eu teria 2 moléculas dessa. Né? Teria 2 moléculas dessa. Eu teria 2 BRs e 2 pedaços desse. Então, um pedaço desse se ligaria ao outro pedaço desse e a cadeia iria se duplicar. Tá? Então, o que acontece? Ele deu um exemplo e desse exemplo ele quer que você crie um processo de generalização. Você vai generalizar a partir de um exemplo fornecido. Isso vai medir a sua capacidade de resolver situações, problemas e de criar modelos. Então você raciocinou, criou um modelo, aplicou, fez o processo de generalização, que é um processo utilizado, gente, na construção da ciência.
a construção da ciência é feita exatamente dessa forma. Você simplesmente observa um fenômeno, então você observou, você tenta explicar aquele fenômeno de alguma forma, de alguma maneira, conseguiu explicar? Beleza, então vamos expandir essa explicação para outros fenômenos. Será que essa explicação pode ser aplicada em outras situações? É exatamente esse conhecimento e essa capacidade de raciocínio que ele cobra de você. Tá? Então, não perca tempo estudando mecanismo de reações orgânicas, tá? Porque isso também não é o foco do Enem. O Enem tem outra pegada, não é uma pegada conteudista, agora não significa que não caia conteúdo, cai conteúdo, mas é sempre de uma pegada de associação, de raciocínio, de inferências, tá? Isso é muito importante aí para que você tenha um bom desempenho, tá? Vamos tirar mais algumas dúvidas? Vamos ver o que é que nós temos aqui. Vamos aqui à frente. Boa noite. Isso envolve, Vitor, isso envolve oxirredução? Vitor, o seguinte, essas reações orgânicas geralmente estão relacionadas ao processo de oxirredução. Gente, o que é oxirredução? É uma reação que tem transferência de elétrons, certo? Geralmente, isso aqui está associado a processos de oxirredução. As reações orgânicas, de forma geral, elas acontecem com processos oxidativos e redutivos. Porém, não é o exemplo, não é o foco nosso. Esse conceito de oxirredução, você tem que ficar muito ligado na parte de eletroquímica, tá? Ou seja, pilhas, funcionamento de pilhas, recarga de pilhas e de baterias, processo de eletrólise, oxidação de álcools. Aí sim você tem que ficar atento a esses conceitos que envolvem oxirredução. Eu diria para você que dar uma bela revisada em oxirredução, principalmente envolvendo pilhas, é importante. E não esqueça, ó, vai uma dica, uma bateria é uma associação de pilhas em série. Então, mais uma vez, a química está associada aí à física, tá? Então, o que é uma bateria? Você tem uma bateria de celular. São várias pilhas ligadas em série. Inclusive, se você olhar provas anteriores do Enem, você vai perceber isso que eu estou te informando. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui nós temos o seguinte. Gente, vamos ficar de olho aí nessas lives que estão acontecendo aí, promovidas pelo Conselho Federal de Química. Essas dicas de química realmente são importantes. O Conselho Federal faz de tudo para divulgar a ciência e que vocês sejam bem-vindos ao ensino de química e que a gente tenha uma química mais acessível. Isso é o que o Conselho de Química faz pela sociedade. Isso é fundamental, esse trabalho que nós estamos aí desenvolvendo, e eu só agradeço aqui por estar participando e por receber o convite e tentar colaborar um pouquinho aí com vocês e a divulgação da química, que é uma das paixões que eu tenho, né? Além da família, esposa, filhos, pai e mãe, a gente do lado profissional tem que fazer o que gosta, e uma das coisas que eu gosto é dar aula, e especialmente de química. Então, é importante, gente, que vocês compreendam que a ciência é feita por pessoas igual a nós. Não existe aquele estereótipo de químico maluco, como havia lá no início do século XX, associação com coisas absurdas, não. Os químicos, os físicos, os biólogos são pessoas normais que trabalham em prol de uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária. Essa, na verdade, é a função de todos nós, tá certo? E aí você, independente da profissão que você escolha, você vai fazer isso pela sociedade também, seja como médico, como engenheiro, como nutricionista, seja por um dentista, por um administrador, por um contador. O importante é exatamente a gente trabalhar por uma sociedade cada vez mais justa. Aqui
GG Souza. Professor, boa noite. Mostra como identificar uma cetona. Então vamos lá de novo. GG, o seguinte. A cetona, que é uma função daquelas importantes que eu falei, ela sempre contém, opa, olha o barulho aqui, ela sempre contém uma carbonila. Professor, o que é uma carbonila? Carbonila é um C-dupla-O. E aqui no caso, esse C-dupla-O tem que estar entre dois carbonos. Professor, e aí? Ó, aqui pode ser um grupo metil, aqui pode ser um grupo fenil. Não necessariamente os dois lados são iguais. O que interessa? O que interessa para nós aqui é você ter um C-dupla-O entre dois carbonos. Ó, professor, quais são os dois carbonos? Ó, tem um carbono aqui, e lembre que isso aqui é uma representação simplificada. Cada vértice desse aqui, ó, tem um carbono. Cada vértice desse aqui tem um carbono. Esse círculo que apresenta aqui, está aqui no centro, significa que eu tenho um sistema conjugado. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E aí você pode perceber que, como esse carbono está fazendo aqui 3 ligações, está faltando um hidrogênio aqui, que na nossa representação, a gente não precisa representar isso aqui. Ok? Então nós temos uma estrutura como essa. Então cetona é um C-dupla-O entre dois carbonos. Tá? GG é o seguinte, se não tiver entre dois carbonos, não é cetona, hein? Certo? Se não tiver entre dois carbonos, não é cetona. Tá ok? Então a gente tem que perceber como é que está essa estrutura para indicar qual é a função que pertence. Isso aqui é importante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, ó, são neurotransmissores que causam as nossas emoções. Billy Luiz faz uma música a respeito. Beleza, gente? Essas palavras fazem exatamente isso aí. Cada uma dessas moléculas aqui são neurotransmissores e que, associados a diferentes concentrações no organismo, produzem as nossas diferentes emoções. Lá no meu Instagram tem algo importante também sobre isso. Dê uma olhadinha lá, Euclides_Chacon, e você consegue perceber essas pequenas nuances quando varia essas concentrações, tá? São nuances emocionais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos aí que estão atentos e querendo estudar. Uma boa sorte a todos vocês. Mais uma vez, agradeço aí ao Conselho Federal de Química por esse convite e poder colaborar com todos vocês. Um abraço, gente. Até a próxima. E, ó, boa sorte na prova. Vai dar tudo certo. Tchau pra vocês.